Jejum, uma bomba atômica. Eu vou falar isso em duas etapas, né? Dois cultos diferentes. Vou falar hoje e na próxima quinta-feira sobre o assunto, né? E aí, se na próxima quinta-feira eu não conseguir concluir legal do jeito que eu gostaria, eu falo no outro domingo também sobre o assunto. Mas vamos ver como vai desenrolar. Mas por enquanto, agora melhorou. As duas quintas-feiras aí, a gente vai falar sobre jejum, que é uma bomba atômica. Muita gente está assistindo também na internet e vai receber uma palavra poderosa. Algumas pessoas vão assistir depois. Eu quero começar essa mensagem, eu quero dar um panorama, um cenário, fazer um cenário, falar sobre como foi o nosso tempo de 2018 e 2019, especialmente para mim como pastor, mas um tempo que a igreja Verbo da Vida de Pirituba viveu, e eu queria dizer para você que naquela época não faz muito tempo isso, mas não foi um tempo muito bom não. 2018 e 2019 não foi muito bom. Não foi de todo ruim também, claro, né? Mas poderia ter sido melhor. Nem se compara 2020 e 2021 e daqui para frente mais ainda não vai se comparar o tempo que nós vamos entrando, estamos cada vez mais crescendo, mais avançando. Mas eu queria compartilhar algumas coisas nesse sentido com vocês por um motivo. Eu queria falar sobre um tempo de jejum que a igreja entrou, um tempo que a gente entrou de cabeça nisso, né? E quando nós entramos de cabeça nesse jejum, foi fantástico. Fantástico mesmo foi após o jejum. Porque fazer jejum não é muito confortável, você deve saber disso, não é? Porque nós gostamos de comida, todos nós gostamos de comer, não é? Todos nós gostamos e como tem coisas boas, dizem que a comida brasileira é mais gostosa. Então talvez se nós estivéssemos em outro país seria mais fácil, não é? Os americanos, os estrangeiros, eles vêm no nosso país e eles dizem que a nossa comida é muito gostosa. Eu compreendo eles, é verdade, eu não sei como que é as outras, né? Alguns de vocês gostam muito de comida japonesa, mas brasileiro não tem para ninguém. Não é? Nós temos muita coisa boa aqui. E feijoada só tem um lugar, não é isso? Feijoada só tem um lugar, né? Só no Brasil. Tem gente que nem sabe o que é feijoada. Né? Estou falando de comida aqui porque, sabe como que é? Quando a gente começa a entrar em jejum, a gente fala mais de comida, eu não sei o que acontece. Mas veja bem, então, jejuar não é muito confortável. Agora, deixa eu definir então um jejum para você. Jejum significa se abster de comida por algum tempo, com propósitos espirituais, ok? Isso que significa jejum. Jejuar é se abster de comida, tá bom? Com propósitos espirituais. Agora, veja, as pessoas às vezes perguntam, pastor, pode jejuar de outras coisas, tipo internet, TV, pode jejuar dessas coisas? Na verdade, isso não é jejum, mas se você está em um tempo de consagração, é importante você fazer algumas dessas coisas sim, tá? É importante, eu vou até falar do Eduardo está por aqui em algum lugar, porque ele estava tocando, mas eu não sei aonde ele está lá em cima. Então, o Eduardo, ele gosta muito de jogar, como muitas pessoas gostam de jogar, e videogame. E no jejum que nós fizemos de 40 dias, uma das coisas que ele colocou foi o propósito de não jogar durante aquele período. E para quem joga, vocês que jogam devem saber, deve ser terrível, né? Deve ser terrível ficar 40 dias aí sem jogar. Então ele ficou naquele período, além de tirar a comida, ele também ficou sem jogar. Então eu acho que é válido para consagração, mas nós não podemos chamar isso de jejum, tá bom? Não podemos. Se jejuar significa literalmente se abster de comida, né? Se eu vou jejuar pastor, eu não consigo tirar comida, eu vou apenas parar de mexer nas redes sociais. Não, não é jejum. Tá bom? Não é jejum. Vale para consagração, isso sim, mas não é jejum. Você não pode chamar isso de jejum. Agora, no caso do Eduardo, ele fez o jejum de comida, certo? E ele se consagrou mais ainda, ele deu um plus, não jogando. E aí, daqui a pouco eu vou falar para vocês, alguns já sabem, mas o resultado que ele teve foi extraordinário e alguns vão gostar e vão querer fazer também aqui. Né? Estão dando risada porque já sabem o resultado que o Eduardo teve. Não é? Mas foi extraordinário, não foi? Foi fantástico o que ele fez. Mas então eu estava falando sobre os anos de 2018 e 2019 que não foram anos fáceis para nós da Igreja Verbo da Vida de Pirituba. E tem alguns motivos do porquê. Um motivo totalmente ao contrário, oposto do que nós temos hoje. Né? O cenário que nós temos hoje é o oposto do que nós tínhamos em 2018 e 2019. Porque hoje, você já vai entender rapidamente, hoje nós temos uma unidade que nós nunca tivemos antes. Aqui essa igreja. Estamos vivendo um tempo de unidade, de união, que nós nunca tivemos antes. Então, assim, isso é o principal, porque a Bíblia diz no Salmo 133, que é bom e suave que os irmãos vivam em união. E ali diz também no texto que assim o Senhor ordena a sua bênção. É assim que Ele ordena a bênção. Então, nós estamos vivendo bênçãos aqui. Então, claro, óbvio que eu não vou contar só de coisas ruins, só vou falar daquele tempo para passar e trazer para 2020 e 2021, para contar coisas importantes para vocês. Por exemplo, em 2018, eu estava naquela fase que não estava muito legal. A igreja não andava, as coisas não aconteciam, né? As coisas não andavam, nós estávamos lá no outro prédio, não é? Mas eu tinha um desejo, eu tinha um sonho de mudar para Pirituba, na parte central de Pirituba, né?
A parte central é essa aqui, mas onde tem o antigo shopping de Pirituba, essa é a parte central de Pirituba. Por quê? Aqui nós temos o terminal, a estação de trem, né? E próximo tinha aquele antigo shopping de Pirituba, tem ainda, está lá, né? Mas é que agora o bairro cresceu mais, então nós temos muito mais shoppings aqui. Mas nós estávamos querendo, eu desejava vir para Pirituba. Eu levei o nome Verbo da Vida Pirituba lá para Taipas e mantive esse nome crendo. Porque quando você, é como Deus mudou o nome de Abraão, né? Ele disse, você não será mais Abrão e sim Abraão. Então quando as pessoas chamavam Abraão, dizia, você é pai de multidão. Só que naquela época ele não tinha filho. E Deus disse para ele, o seu nome agora é Abraão. Então Deus estava querendo mudar o nome dele para que as pessoas chamassem ele assim. E ele também falasse isso. Como é o seu nome? Abraão. O que significa pai de multidão. Então eu chamava Verbo da Vida Pirituba porque eu acreditava que nós íamos parar em Pirituba. Então nós queríamos mudar para Pirituba e nós mudamos e estamos em Pirituba. Então somos Verbo da Vida Pirituba. Mas então estávamos vivendo essa fase que eu acabei de falar para você. 2019 foi pior. 2019 foi pior. E quando nós mudamos para cá, deixa eu dizer isso, o preço do aluguel era o dobro. Aí você pode pensar, lá a gente já não tinha uma vida confortável. Lá no outro prédio não tinha uma vida confortável, pagando a metade do aluguel que seria daqui. Mas deu uma doida no pastor de vocês e ele quis mudar de prédio do mesmo jeito. Então eu trouxe a diretoria aqui, eu trouxe as pessoas da diretoria, mostrei o prédio para eles, eu disse para eles, o que vocês acham? Na verdade, naquela época, eu tinha uma decisão. Eu tinha uma decisão de mudar para cá, mas eu queria ouvir a diretoria, eu queria colocar diante deles e queria pegar a opinião deles. Todos foram favoráveis para a mudança. E naquela época, quando nós mudamos, pode baixar um pouco o meu aqui. Naquela época, quando nós mudamos, nós não tínhamos, como eu disse, dinheiro e começamos a pagar, viemos para pagar o dobro de aluguel. Né? O dobro de aluguel é o dobro. Então nós não conseguimos fazer uma plataforma. Nós colocamos ali, a gente já tinha isso aqui, então nós colocamos ali no chão e bora, vamos tocar o barco do jeito que está. Trouxemos as coisas para cá e vamos tocar o barco. Então o púlpito era ali, a igreja virada, essas cadeiras já estavam vermelhas, vamos tocar o barco do jeito que está aí. E nós começamos a fazer os nossos cultos. E o que estava ruim começou a ficar pior. O que estava ruim naquela época, em 2019, começou a ficar pior. E aí, algumas pessoas começaram a ir embora nessa época, da diretoria. Pessoas que estavam na reunião, né, que falaram, vamos para esse prédio. Eles começaram a ir embora, né? Então, no começo do ano de 2019, um casal foi embora. Depois, mais tarde, mais pessoas foram embora da liderança, da diretoria. Eles foram embora, simplesmente foram embora e está tudo bem se eles vão embora. Mas o problema é, e agora o que a gente faz? Só que nessa época, gente, quando isso começa a acontecer, as pessoas começam a ir embora, começa a gerar uma desconfiança na igreja. Líderes, membros da diretoria estão indo embora. A igreja não consegue pagar as contas direito. Teve uma vez, no ano de 2019 ainda, que eu tive que, num culto, pregar uma mensagem sobre fé e finanças e falar para a igreja, olha, falta 4 mil e poucos reais para a gente pagar o aluguel. 4 mil e poucos reais. E eu vou ter que pagar, isso era um domingo à noite, e eu vou ter que pagar o aluguel na terça-feira. Então o que significa? Dia 10 é terça, eu estou falando do dia 8. Dia 8 eu estou dizendo para a igreja, olha, temos que pagar o aluguel na próxima terça-feira. Agora, quando eu estava orando em casa, veja, o cenário era ruim. Mas quando eu estava orando em casa, Deus disse para mim, você prega a mensagem. E eu levanto as pessoas para pagar o aluguel. Agora, você não tem que ficar preocupado, porque eu posso levantar 4 pessoas com R$1.000 cada uma. E elas podem pagar o aluguel. Então, descansa, faça o seu trabalho e eu faço o meu. Então, como eu estava dizendo para você, o cenário era um cenário de divisão. Um cenário de pessoas que não estavam satisfeitas comigo, com a igreja, com qualquer coisa que eles achavam que eles deveriam estar. Então, esse era o cenário que nós estávamos vivendo naquela época. E eu vinha para a igreja sempre estava aqui em oração, buscando a Deus e falando a Deus sobre essas coisas, falando sobre a diretoria, falando sobre a liderança. Eu colocava essas coisas diante de Deus e Deus começou a fazer as mudanças. Agora, eu anotei algumas coisas para mim não passar batido. Então, nós começamos naquela época com a mudança de prédio, né? E aí tivemos as pessoas indo embora, tivemos essa época de divisões. Os cultos de orações que hoje nós temos, as terças, já eram as terças, mas às vezes só vinha eu. Às vezes vinha 2, 3 pessoas, às vezes vinha de novo eu. Então, às vezes, era esse cenário, por isso que eu passava, há muito tempo eu já passava durante o dia orando, mas eu vinha para cá e colocava diante de Deus com muita tristeza no coração, que as pessoas não vinham, os meus líderes não vinham, a minha diretoria não vinha, ninguém vinha no culto de oração e era difícil trazer as pessoas para cá. Eu estou contando isso para vocês, vocês vão entender, nós vamos amarrar tudo, ok? Vocês compreendem? Eu não estou contando só por contar, né? Eu estou querendo mostrar uma coisa, primeiro eu preciso mostrar o cenário como estava ruim, e aonde nós entramos e aí o que Deus fez. Mas para isso eu quero que você preste atenção nos detalhes das coisas de como Deus faz. E quando eu prego isso, é para dizer para você que o que Deus faz para um, Ele faz para o outro também. Então, você está prestes a entrar num tempo da sua vida o qual você nunca sonhou antes. Eu quero que você, olha só, eu quero que você me acompanhe no que vou falar e vou explicar para você. Eu quero que você me acompanhe no que estou ensinando. E eu quero que você me acompanhe porque naquela época, quando eu comecei a falar com essa igreja sobre jejum, eu tinha apenas a palavra. Agora eu tenho a palavra e eu tenho a história para contar e para mostrar de tudo o que nós estamos vivendo nesse lugar.
Então, eu não tenho mais só a palavra. Claro que a palavra é suficiente, mas muitas vezes você precisa mostrar o fruto do que você está falando. E frutos nós temos de monte. Então o cenário era esse cenário. As pessoas não estavam acreditando. Ninguém estava acreditando. Mas eu tinha algo no meu coração. Eu tinha algo no meu coração. Deus é fiel. Ele vai chegar no tempo certo. Então os cultos de quinta-feira eram um pingadinho de gente. Esse é um culto de quinta-feira. E naquela época era um pingadinho de gente. Nós não estamos falando nem de tão longe. Não é verdade? O nosso louvor não era como agora. A gente estava tentando. Nós estávamos tentando. Mas não era. Então nós tínhamos dificuldades financeiras. Sabe? Nós fazemos, eu sei que todos os ministérios, a maioria deles, eles fazem isso. Ministérios como nós, eles fazem isso. Tem um repasse que faz para a sede do ministério. Nessa igreja nós fazemos um repasse também, de 15%. Nós mandamos para o nosso ministério. E isso está tudo bem, não tem nada errado disso. Está ótimo, aliás. Eu gosto disso, eu gosto do verbo da vida, eu gosto de trabalhar com o verbo da vida, eu gosto da forma de administração. Tem igreja que eles mandam o total. E aqui, graças a Deus, nós ficamos com 85% e trabalhamos bem com 85% de tudo que entra nessa igreja. Mas naquela época tínhamos até as pessoas que não concordavam com isso, que achavam que não deveria ser assim. Que era um absurdo dar 15% para o ministério. E eu sei que eles pensavam isso porque a gente estava com dificuldade de dar. Mas o problema não era que o ministério, eles recebem 15%. O problema é que nós não conseguimos encaixar as coisas. Então o problema não estava em dar. Porque hoje nós damos e damos risada. Então o problema não estava nisso. Agora eu entrei nisso para dizer para você que então a bola de neve começou a crescer e a gente começou a ter uma dívida de R$25.000. Esse era o cenário. Eu preciso descer lá embaixo para mostrar tudo isso para você. Que o negócio não era bom. Que o negócio realmente não era confortável. Pessoas olhavam para isso e eles queriam ir embora mesmo. Dava vontade de ir embora. Como você vai ficar numa igreja que, além de tudo, ainda tem uma dívida dessa? As pessoas querem ir embora. E eu nem culpo elas por isso. Eu não culpo, não as culpo. Elas querem ir embora. O problema é ficar contra no coração, contra você. Mas tudo bem isso. Agora, veja, queridos, nós tínhamos essa situação e já tínhamos um parcelamento que estava decorrendo. Já tínhamos um parcelamento. As coisas não eram boas. As coisas não eram boas. Então, as pessoas estavam desconfiadas. Muitas pessoas com vontade de ir embora também, pegar suas coisas e ir embora. Elas estavam com vontade de ir embora. A gente não tinha plataforma. Aqui tinha um eco de som, vocês lembram do eco? Bateria não tinha o aquário. E tocava bateria, era horrível. Não os bateristas são bons. O Lilo toca muito bem. Né? E a gente sabia que o Lilo tocava bem, porque nós tivemos ele no outro prédio, com aquário e tudo. Então o Lilo tocava e a gente queria tampar os ouvidos. E era esse cenário, como eu te falei. E isso não é muito agradável. Não é? Inclusive, eu me lembro disso, a gente fazia as reuniões, né? E a reunião de liderança e diretoria. Então a gente apresentava o cenário financeiro da igreja, né? E infelizmente a gente tinha que apresentar o cenário do déficit. Nós tínhamos que mostrar lá também, no quadro, o quanto nós devíamos, né? Porque nós somos honestos. Então a gente mostrava no quadro o quanto a gente devia. Um integrante da liderança disse que tinha vontade de se levantar no meio da reunião e dizer assim: por que nunca paga essa dívida aí? Então imagina tudo isso para mim como era. Não era muito agradável. Não era muito confortável ouvir essas coisas. Não era muito legal, não. Não era muito legal. Sem contar que, como as pessoas estavam indo embora e o cenário é todo esse daí que eu te contei, alguém resolveu escrever para o pastor me dando conselho. Pastor, eu acho que o senhor deveria fazer assim, e o senhor deveria fazer assado, o senhor deveria fazer daquele outro jeito. Por quê? Porque as pessoas estão indo embora e as pessoas começam a ter ideia do que o pastor deveria fazer e qual que é a culpa, né? Normalmente a culpa é do pastor. Então, sabe de uma coisa? Eu escrevi, eu tenho escrito até hoje aqui no meu WhatsApp, tanto a escrita da pessoa quanto a minha resposta. Eu disse: nos próximos dias, Deus vai virar o jogo e você vai ver. Fica de olho no que Deus vai fazer. Eu escrevi isso, eu estava lendo isso hoje. Eu disse isso, só que eu não tinha prova para dizer assim, está aqui, não. Eu apenas disse: nos próximos dias, Deus vai virar o jogo. Fica de olho no que Ele vai fazer. Por quê? Porque eu comecei a me jogar em Deus, eu comecei a me jogar na oração, eu comecei a me jogar em jejum. Eu já vinha fazendo jejum. Só que eu tinha em mente fazer um jejum longo. E para você fazer um jejum longo, e a minha ideia era fazer um jejum de 40 dias, você precisa começar a fazer alguns jejuns para você poder fazer uns jejuns longos. E durante aqueles períodos curtos de jejuns que eu vinha fazendo, Deus estava fazendo coisas acontecer. Coisas estavam acontecendo. Então, chegou um ponto onde eu decidi, é a hora de eu me lançar de cabeça no jejum de 40 dias. Então eu comecei. Um jejum de 40 dias, era mais ou menos o dia 23 de fevereiro de 2020. Eu me lancei em jejum. E aí, uma semana depois, 1º de março de 2020, eu comecei a pregar nessa igreja uma mensagem, convocando a minha igreja para um jejum. 1º de março, eu cheguei num domingo, estávamos ali, e eu convoquei a igreja. Preguei uma mensagem e disse para eles: vamos todos entrar em jejum. E na mensagem, eu conto, se você quiser, você pode ouvir essa mensagem, alguns de vocês já ouviram. Na mensagem eu digo assim: vamos entrar nisso. Porque Deus vai mudar esse cenário, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai fazer acontecer em nossas vidas. E sabe, queridos, quando nós começamos a jejuar,
Eu tinha falado para alguns pastores amigos meus do Rio de Janeiro, de Assis, que eu estava naquele jejum, e às vezes eles me ligavam e perguntavam, e aí, alguma coisa já aconteceu? E durante aquele período de jejum, a única coisa que acontecia é que a minha barriga estava vazia. Não acontecia muita coisa. De fato que uma coisa só acontecia naquele tempo, e eu sentia mais a unção ficava mais forte. Eu sentia a unção mais forte. Não é? Eu sentia aquilo, mas era só isso que acontecia. Eu realmente queria ter mais coisas para contar para eles. Eu realmente queria ter mais coisas para contar para as pessoas. Eu realmente queria poder dizer, uau, eu estou jejuando aqui, Deus está fazendo isso e está fazendo aquilo. E a única coisa que eu conseguia imaginar era nas comidas gostosas. Eu ficava andando na rua e pensando nas comidas. E teve um dia que eu estava descendo a Raimundo, vindo para a igreja a pé. E era um dia desses, no meio do jejum. E quando eu estava descendo pensando em comida, Deus me disse, em Mateus capítulo 4, diz que quando Jesus principiou o seu ministério, ele começou um jejum de 40 dias antes de começar o seu ministério. E durante aquele período, a Bíblia diz que Jesus jejuou, e aí ele entregou o jejum, e quando ele entregou o jejum, a Bíblia diz que veio os anjos de Deus e o serviram. E Deus me disse naquela hora, Ele disse para mim, Ele disse, eu fiz isso com Jesus, e eu vou fazer isso com você. Os anjos de Deus, eles virão servir você. E sabe, queridos, eu não fui o único que jejuei naquele tempo. As pessoas aderiram, muitas pessoas aderiram. E a forma de jejum de cada um era como as pessoas escolhessem, ou tirar uma refeição, ou tirar duas, ou tirar todas as refeições, sem tirar água. Então, as pessoas aderiram ao jejum, eles começaram a jejuar, a igreja começou a jejuar. E se existe algo poderoso, é quando uma igreja se reúne em jejum e oração. Isso, não tem diabo no inferno que segura, não tem nada que segura. Quando uma igreja se põe a jejuar e se põe a orar, ninguém consegue parar uma coisa assim. E sabe, queridos, acabei o meu jejum, eu entreguei o meu jejum e nada ainda, não tinha acontecido nada. Mas Deus me disse, aqui tinha um balcão, e ali tinha um trocador de roupa embaixo, não tinha plataforma. E Deus me disse, derruba o balcão, derruba o trocador de roupa e começa a obra. Agora, como você começa a obra sem dinheiro? Com todas aquelas contas, com todas aquelas dívidas, porque o cenário não tinha mudado. As coisas ainda estavam daquele jeito. Mas Deus disse, começa a obra. E o que eu fiz? Sabe, queridos, eu estava mergulhado em Deus. Eu estava orando, eu estava buscando a Ele. E quando você fica um tempo de jejum e de oração, o que Deus falar para você, você fala, é o Senhor, eu vou junto. E sabe, eu comecei a ficar diferente. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, entrou a pandemia. Como é que você convoca as pessoas para vir? Derrubar o balcão, derrubar o trocador de roupa. A pandemia entrou e ninguém sabe como vai ser. As pessoas estão com medo, trancadas em sua casa. Eles não estão indo trabalhar. Como é que você faz isso? Como é que você faz agora? Deus me disse, faça. E eu comecei a escrever no WhatsApp. Pessoal, estou aqui na igreja. E Deus me mandou derrubar o balcão e derrubar o trocador de roupa. Quem vem para cá? E sabe, as pessoas começaram a vir um, e vem outro, e vem outro, e vem outro. E aí, o início de tudo, Deus começou a derramar suas bênçãos nessa igreja. Como nunca antes. Deus começou a soprar e as coisas começaram a acontecer. E a gente só tinha notícia, de lá para cá, até hoje, só notícias boas. Só nunca mais tivemos notícia de falta isso, falta aquilo. Sabe aquela dívida de 25 mil reais? Eu liguei para o ministério e disse assim, como eu posso pagar à vista essa conta? Como a gente paga à vista? E nós fizemos uma transferência, nem sei se tinha Pix, nós fizemos uma transferência para o ministério. Está pago, não devemos mais. E sabe, queridos, e nunca mais vamos dever nada para ninguém. Nunca mais. Pagar adiantado, é isso que a gente faz, a gente paga adiantado, você vai pagar adiantado, você vai pagar suas contas adiantado. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Nós entramos nesse jejum e eu estava lembrando nessa última viagem que eu fiz, fiquei no quarto sozinho, no hotel, também, em Londrina e Assis, e no quarto eu ficava pensando, sabe, nós nunca mais paramos de colher desde aquela época, desde abril de 2020, nós nunca mais paramos de colher e temos colhido tanto, e parece que quanto mais a gente colhe, mais Deus tem para a gente colher, parece que quanto mais a gente pega, sabe, queridos, nós levantamos uma obra, nós anunciamos aqui, vamos fazer essa plataforma. Deixa eu dizer algo para você, quando eu anunciei, eu não estava vendo o dinheiro, eu estava vendo a obra feita. Assim como eu anunciei o som, nós vamos comprar o som, e eu não sei se você sabe, mas nós compramos 20 mil reais de som. Eu não sei se você sabe, mas esse mezanino aí ele já está custando cerca de 20 mil reais também. Agora, quando eu anunciei isso, nós não tínhamos 40 mil reais para comprar. Simplesmente nós tínhamos a fé, nós temos a fé ainda, e nós cremos que as cadeiras estão chegando. Nós vamos trocar essas cadeiras, nós vamos trocar isso aqui, porque eu vejo as cadeiras aqui.
Nós vemos as cadeiras, irmãos. É por isso que sempre nós damos tchau para essa cadeira, porque nós vamos ter cadeiras novas nesse lugar. Como nós temos som novo, como nós temos um mezanino quase pronto, nós vamos ter. E sabe, deixa eu te dizer, quando entrou a pandemia, agora o que a gente faz? Porque as pessoas agora vão ter que fazer, as igrejas vão ter que fazer lives. E nós? Como nós vamos fazer live? Felipe Vergara, Viviane disse, nós temos um aparelho, câmera fotográfica, nós temos algumas coisas, a gente pode montar um estúdio na minha casa. Pegou o quarto das crianças, montou lá no quarto das crianças, pintou a parede de preto, colocou algum papel, pintou não, colocou pano, pronto, montamos o nosso cenário.